Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Você já sabe que a partir de agora é linha direta, a gente vai conversar e também vai ter aquele respeito que nós sempre tivemos com você. Vamos levar informações e principalmente o que está acontecendo aqui na nossa cidade de Limeira. Lembrando, você que quiser mais informações, acesse o nosso site mariobotion.com.br, lá você vai ter todas as informações que você precisa. Combinado? Então vem junto com a gente, estamos começando aqui com o prefeito Mário Botion, é claro, boa noite, obrigada pela presença, e com a diretora de urgência e emergência, Maria Fernanda Olívio Dioniso, muito obrigada aí pela presença também. E é claro que nós vamos continuar falando sobre o novo coronavírus, que já está virando velho coronavírus, mas quando a gente tem uma estrutura muito bem feita e muito bem planejada, a gente tem que contar para a população o que está sendo feito. Porque, infelizmente, tem gente que ainda usa as fake news para falar o contrário. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar a verdade dos fatos. Não é verdade? Exatamente, Miriam. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, com a Fernanda, nesse bate-papo muito importante, muito objetivo e, principalmente, nos dirigirmos às pessoas que nos acompanham nesse momento. Obrigado por cada um de vocês que está acompanhando. E como você bem disse, as informações precisam ser passadas da maneira correta, da maneira transparente, objetiva, para que as pessoas entendam a verdade. E a verdade é a verdade, não tem duas verdades, só tem uma. E é nisso que nós trabalhamos há muito tempo, ao longo da gestão e principalmente nesse momento, como você disse, né, falar do coronavírus, que já não é mais novo, já se está tornando meio velho, mas a situação velho porque nós falamos... Mas não menos importante. Não menos importante, velho porque nós estamos falando bastante, tem 6, 7, 8, 10 meses já que a conversa, né, em todos os lados é essa, mas enquanto as ações que tomamos, elas são importantes, o assunto ainda merece muita atenção da nossa população, né, muita atenção de todos nós, não só da população, é da população, dos gestores, dos administradores, da área da saúde, que tem feito um trabalho maravilhoso, essa parceria que estabelecemos com os hospitais, os privados, os públicos, e tem funcionado muito bem. A situação, o assunto, ele é recorrente, mas ele é importante e necessário para que continuemos fazendo aquilo que cada um precisa fazer, enquanto gestão tomando as decisões, sem amadorismo, sempre com planejamento. Exatamente, isso que eu ia falar. Lembrando que tudo começa pelo planejamento, que é o êxtase aí da sua gestão, né? Nada é feito sem uma reunião, sem um planejamento, sem uma organização, né, prefeito? Exatamente, planejamos como tudo. Em especial nesse momento, que é um momento mais grave, é feito planejamento, tem sido feito planejamento. Nós temos um corpo técnico formado pelos gestores dos hospitais, que todas as segundas-feiras nos reunimos para tratar daquilo que aconteceu e planejar o futuro, sempre baseado nas informações, nas recomendações, em tudo aquilo que é técnico. A gente planeja, entrega e verifica aquilo que entregou, faz as correções de percurso, acrescenta quando precisa acrescentar, no momento que precisa acrescentar, respeitando o que é muito importante, a questão financeira, os recursos. Os recursos são limitados, a época está fazendo com que isso aconteça, mas mais do que isso nós precisamos tratar o nosso munícipe que paga os seus impostos, o recurso que ele nos transfere para prestar o serviço de maneira adequada, de maneira certa, sempre fazendo gestão no sentido de trazer com os recursos os melhores resultados, tendo cuidado da boa prestação de serviço com relação a todos os serviços, e nesse momento em especial a área da saúde. Por isso mesmo que o senhor fez até a parceria com os hospitais, né? O senhor teve uma atitude diferenciada de outras cidades, né, prefeito? Olha, Miriam, nós quisemos, lá atrás, quando pensamos em criar a unidade de referência ao coronavírus, e ela foi criada, está funcionando muito bem, né? Ela atendeu todos os objetivos, eu diria que superou inclusive alguns dos objetivos. A intenção era tratar todos os nossos munícipes de maneira igual, dar um tratamento adequado para um momento importante, para uma doença grave, que pouco se conhecia, nesse momento não se conhece muito, mas se conhece um pouquinho, dar um tratamento adequado e igual para todo mundo, independente se a pessoa era atendida no SUS, se ela era atendida na rede privada, na saúde privada, todos receberam, estão recebendo e continuarão recebendo
o mesmo tratamento, igual para todos. O usuário do plano de saúde, ele é atendido na URC e o usuário do SUS é atendido na URC com todas as garantias e qualidades igualmente para todos. Isso foi uma maneira de nós enfrentarmos essa grave situação, mas respeitando e dando tratamento adequado igual. Não interessa a cor, não interessa a religião, não interessa a classe social que a pessoa tenha, a unidade de referência ela foi criada com esse objetivo e tem atingido os seus resultados, que é cuidar da saúde dos nossos munícipes e preservar a vida dos nossos munícipes. Em paralelo a isso, nós não estamos desconectados com o mundo, não é? Nós também estamos preocupados com a parte econômica do município e isso sempre foi uma tônica dentro das nossas decisões e das ações. Então, nesse contexto todo é que estamos hoje avançando, a curva diminuindo um pouquinho sua velocidade, mas com a atenção ligada, muito ligada, nós continuamos ligados em tudo aquilo que é necessário para o combate do coronavírus. Falando em URC, vamos assistir uma matéria que o Dr. Carmona, ele é coordenador da URC e tem um pouco mais de informações para você. Esse comitê que foi montado, né, dentro da cidade, que congregou as diversas operadoras de saúde e mais a Secretaria Municipal da Saúde, decidiu que ao invés de fazer um hospital de campanha, seria mais produtivo utilizar uma unidade que já existia, reformar essa unidade para tentar, com o máximo possível de qualidade e segurança, poder dar atendimento para esses pacientes. A gente fala em relação a segurança, por exemplo, é o fato de terem sido colocados vários quartos com pressão negativa, a pressão negativa no ar. O que esse aparelho faz? Ele faz uma pressão negativa, ele puxa o ar para dentro dele, diminui a população de vírus que ficam no ambiente, né? O que aumenta muito o risco para outros pacientes e aumenta muito o risco para pacientes que não estão entubados, por exemplo, né? E aumenta o risco para a equipe de saúde. Ele puxa esse ar, ele filtra esse ar usando um sistema de ultravioleta dentro do aparelho, né? E tanto para jogar para fora do ambiente, como para retornar para o ambiente, ele manda de volta esse ar para o ambiente sem o vírus, né? Então, melhora muito, diminui muito o risco dos pacientes e da equipe de saúde, né? Foi criada a pressão negativa em Limeira e muitos serviços fora de Limeira não têm essa estrutura montada de pressão negativa, por exemplo. Isso é um diferencial, sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que foi feita, por exemplo, que foi uma aquisição que foi feita no decorrer da pandemia, na URC, foi o uso do catéter de alto fluxo, que foi uma grande aquisição. E o uso do catéter de alto fluxo se demonstrou que poderia ser utilizado nesses pacientes e em muitos casos ele conseguiu, e ele continua demonstrando isso, né? Foram adquiridos alguns aparelhos para evitar que esse paciente fosse entubado, né? Que é a nossa grande preocupação. Que uma vez entubado o paciente, a mortalidade, infelizmente, é muito alta. Limeira teve a sorte de conseguir ir montando uma estrutura, talvez que foi aprendendo com o que estava acontecendo fora de Limeira, né? Para evitar que ocorresse um colapso da situação de saúde. Isso se conseguiu evitar na cidade, né? Porque se montou uma estrutura que foi aumentando à medida do que foi necessário para dar um suporte adequado para a população. Na verdade, foi apresentado aos pacientes, foi oferecido aos pacientes o melhor tratamento possível e disponível na nossa região, incluindo a região toda de Campinas e São Paulo. Fernanda, a gente percebe que os equipamentos foram, assim, essenciais, né? Mas sabemos também que você, como diretora de urgência e emergência, desde o início, a sua maior preocupação, além dos equipamentos,
era com a montagem de uma equipe especializada, que foi o que você fez. Isso mesmo, a equipe foi montada, essa parceria com os hospitais de Limeira, essa junção das equipes dos profissionais dos hospitais foi fundamental no começo também, onde demandou um conhecimento maior para a unidade, né, para a unidade de referência, já que a doença era nova, então teve que ter todo o empenho da equipe no começo, e foi aí que a gente começou a estruturar a unidade de referência. Então a gente começou com toda a equipe integrada, desde o treinamento da fisioterapia, do manuseio do ventilador mecânico, a gente teve que fazer muitas mudanças também na parte técnica de limpeza. Na verdade foi uma unidade de referência nova para um tratamento novo, onde exigiu mudança de quase toda a conduta dentro do hospital, desde a técnica de limpeza, do chão, do equipamento que foi usado, o manuseio no manequim, um tipo de intubação que demanda um cuidado um pouco maior por conta da contaminação que é gerada através da gotícula do paciente. Então a gente teve um empenho no começo mesmo, que assim foi essencial para a qualidade no começo, e a gente continuar nessa qualidade no atendimento do paciente contaminado lá dentro. Hoje ainda acontece, né, essa integração com essas equipes dos hospitais, o treinamento é contínuo, né, o treinamento a gente tem que ficar renovando, até porque a doença cada dia ela está apresentando uma transformação nova no paciente, ela apresenta um quadro clínico novo no paciente, então isso demanda atualização de treinamento. Isso a gente acontece nos hospitais. É legal que a gente tem uma equipe dentro do hospital que trabalham em outros hospitais também de referência em outros municípios e que trazem experiência. A gente faz essa integração para o atendimento do doente que está lá na URC. E a gente percebe também, né, prefeito, que toda essa estrutura aí contribuiu não só para esse atendimento de qualidade, mas também para que nenhum paciente fosse transferido para São Paulo ou para uma outra cidade. E continuamos recebendo, né, pacientes da nossa região, muita qualidade e atendimento. Sem dúvida nenhuma, como o Dr. Carmona falou no seu depoimento, o Dr. Carmona é um especialista já há muito tempo na área de UTIs, né? É um intensivista, é assim que fala, Fernando? Intensivista, né? Ele é um especialista nessa área, ele presta serviço na Unicamp, inclusive, já há muito tempo, então ele tem uma experiência muito grande, por isso é que ele assumiu essa coordenação. E ele bem disse que a estrutura ela foi sendo montada, como eu falei anteriormente, na medida da necessidade para que o atendimento não ficasse comprometido. E isso realmente foi feito, o empenho das equipes na montagem. Foi uma equação complexa, né, Fernanda? Sim. Porque muito. Você está dentro de um ambiente onde as pessoas já estão trabalhando, já estão habituadas, já se conhecem. Lá foi uma composição, tem um lado que foi um pouco mais assim, difícil, mas tem um lado bom porque cada um trouxe experiências diferenciadas, né, do seu ambiente de trabalho, a sua experiência, e lá a Fernanda e toda a equipe, né, fez essa composição, essa organização para que as equipes fluíssem da maneira correta. E é lógico que a parte mais importante do serviço, tudo é importante, mas a parte mais importante são as pessoas. São as pessoas que vão ser atendidas, mas são as pessoas que vão atender os pacientes, né? Tem que ter a qualidade, o cuidado. Como a Fernanda disse, é algo que era novo, então os hospitais têm um expertise para isolamentos. Aconteceu uma meningite, então isola, tem lá um critério todo já estabelecido, mas para o coronavírus era algo novo. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia, que mereceu no início um empenho muito maior com treinamento de várias naturezas e principalmente da segurança dos profissionais. Seja da pessoa que faz a limpeza, como a Fernanda falou, que existe uma desinfecção diferenciada. Diferente, Aliás, né, Fernanda, a gente até pode falar nesse assunto aí, complementando, né, que eu tenho aqui uma informação que são, é isso mesmo? 536 profissionais, é isso mesmo? 536 profissionais. Que atuam na unidade de referência do coronavírus, né, que é o URC,
dos mais diversos setores nós temos aí, né? Isso, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, pessoal da higiene, manutenção, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, recepcionista, fonoaudiólogo. E cada um deles recebendo um treinamento específico para poder atuar nessa área. Com segurança, né? Com segurança. Além da atualização da doença, dessa mudança que a doença vem trazendo na rotina, na nossa rotina, a gente... Ao admitir o profissional novo, conforme a gente foi ampliando a unidade, conforme a gente foi abrindo mais leitos, abrindo outros setores, a gente também fazia o treinamento para o profissional admitido. Então, o treinamento, além de ser contínuo na atualização da doença, ele é contínuo também para os profissionais que vão entrando na URC e que hoje são 536 profissionais. Eu vou passar números, porque eu gosto de números, primeiro de tudo, e porque eu acho que tem muita gente que não imagina quantas pessoas estão envolvidas nisso e como isso teve que ser tudo muito bem planejado para que essas pessoas não adoecessem também. Então, olha, foram 536 profissionais. Se você me permite, eu vou passar aqui esses dados, né, que estão diretamente envolvidos no enfrentamento à doença do coronavírus. São 98 médicos, 64 enfermeiros, 195 técnicos de enfermagem, 32 fisioterapeutas, 15 auxiliares de farmácia, 5 farmacêuticos, uma nutricionista, 46 pessoas do setor de higienização, 32 no administrativo, 4 na manutenção, 8 da equipe de segurança, 13 da lavanderia, 6 do laboratório, 12 da Copa e 5 assistentes sociais. E a Fernanda por trás disso tudo, coordenando de uma forma espetacular. A gente só tem que parabenizar, Fernanda. Agora, um outro diferencial que a gente percebe também é o ambulatório de referência, né? Que a gente tem aí, mais uma vez, um depoimento do coordenador da URC, né? O Dr. Carmona, que vai passar um pouco mais de informações para você. Vamos conferir. Esse ambulatório de referência coronavírus, a ideia é de ajudar muito na triagem para os casos leves, eventualmente na orientação ao tratamento mais precoce desses pacientes, né? E tentar manter esse paciente cadastrado e um retorno mais liberal desse paciente, para que, uma vez não havendo melhora adequada do caso, ele fosse mais rapidamente encaminhado para a URC, para a unidade, para uma internação mais precoce na enfermaria, e passando pelo PA, fazendo tomografia mais precocemente, para se avaliar a necessidade de internação na enfermaria ou na UTI. Porque o que se sabe é, aparentemente, o paciente que internado um pouco mais precocemente e que sejam tomadas algumas condutas em termos de tratamento desse paciente, poderiam evitar que esse doente tivesse que ir para a UTI. E a gente percebe que todo esse planejamento, além de ter sido feito de uma forma estrutural, a gente também não adianta nada ter uma estrutura se a gente não tem medicamentos. Mas aqui em Limeira isso não aconteceu, graças a Deus, né, prefeito? Miriam. Todos tiveram acesso, né? Todos tiveram acesso, os medicamentos que foram necessários dentro da URC, no ambulatório, nos nossos ambulatórios de referência. Aliás, a rede não falta nenhum medicamento. Quer dizer, os medicamentos estão todos em dias para todas as outras naturezas. Em especial no ambulatório, o que o Dr. Carmona acabou de dizer, o ambulatório era um ponto de referência para acolher as pessoas com sintomas, os médicos fazerem aquele diagnóstico preliminar. Se o paciente tivesse, ou a unidade está funcionando ainda, se ele tiver com sintomas, ele já faz a prescrição dos medicamentos para que o paciente seja acolhido antes de ter que internar no ambulatório e mais ainda na UTI. E os medicamentos que estão disponíveis são todos eles, principalmente aqueles que criaram aí, teve uma politização, muita controvérsia, mas eles estão disponíveis, a hidroxicloroquina e a ivermectina. Estão lá, cabe aos médicos fazerem a sua prescrição. Não só lá, mas também nos nossos ambulatórios de referência, que funcionaram até recentemente,
eles também tinham à disposição para que os médicos prescrevessem esses medicamentos que, embora tenha tanta controvérsia, eles não estão ainda randomizados, que nem se diz, mas eles têm tido uma eficácia e resultados positivos através da prática. Então, estão disponíveis. Se o médico quiser, ele faz, sim, essa prescrição para que a pessoa se cuide no início, né, e que não agrave e tenha necessidade de internar. Esse é o desafio e é por isso que nós montamos aquela estrutura do ambulatório, né, Fernanda? Que até a Fernanda estava falando sobre isso antes da gente começar aqui a nossa live, que algumas pessoas ainda confundem um pouco a ARC com a URC, né, Fernanda? Isso. O ARC é o ambulatório de referência do corona. Como o prefeito disse, ele está ali, a função dele é tratar precocemente o paciente que apresenta o sintoma do coronavírus, né, da doença da Covid-19. Então, esse paciente ele passa pelo ambulatório, além desse tratamento inicial que já sai com a medicação, que já sai com a prescrição médica, que já faz o exame, o eletrocardiograma. E sai com o medicamento. Né? E sai com o medicamento. Ele tem a função também de fazer uma triagem do paciente que eventualmente tem a necessidade de ir para internação já. Então, viu a necessidade ali, passou por consulta médica de que esse paciente tem que ir para a internação, quer seja enfermaria, quer seja UTI, esse paciente já é referenciado. Então, estrategicamente, a tenda, o ARC, ele foi montado ao lado do hospital, justamente para ter também essa função de triagem. O paciente é encaminhado para a gente, no pronto atendimento da URC, do Hospital da Humanitária, onde hoje é a nossa unidade de referência, para seguir o caminho do tratamento dele. E como é que fica o tratamento, o apoio psicológico, né, dessa equipe que está aí na linha de frente, Fernanda? Voltando a falar da equipe, então, é fundamental e tem acontecido. Hoje a gente tem uma psicóloga na unidade, a Suelen, que assim, vem desempenhando um trabalho fantástico, essencial, principalmente para a gente que está ali todos os dias, né? Ela está à disposição dos funcionários da URC, a gente que está ali, a gente que vê o paciente chegando. Muitas vezes o paciente vai à internação e vai a óbito, então a gente precisa... É muito difícil, né, Fernanda? Inclusive você passa também por essa situação, por esse sentimento, você compartilha a dor do outro o tempo todo, né? Compartilha a dor do outro. E ela faz esse papel fundamental de tratar esse psicológico nosso mesmo. Então, assim, enxergar de maneira calma, entender que existe, enfim, o óbito também faz parte da doença, mas ela tenta deixar a gente o mais possível, assim, adaptada para a doença, né? A gente tem que não é fácil. A gente tem uma matéria, inclusive, com a psicóloga aqui da URC, a Suelen Fernandes, que é essa graça de pessoa que você está falando, que realmente é uma pessoa super especializada, que tem auxiliado não só a linha de frente, mas os pacientes, as pessoas que estão à procura de manter algo bom dentro do coração diante dessa pandemia. Vamos conferir a matéria. A princípio, eu fui designada para dar um suporte psicológico para os funcionários, uma vez que esse também é meu papel lá. Então, como eu sou da área de desenvolvimento de pessoas, a gente cuida dos funcionários. E tem muita equipe nossa aqui também, mas eu vim para dar um suporte para a equipe toda que estivesse aqui. Uma vez que eles também estavam desestabilizados por conta da doença, por conta de toda a fragilidade, por conta da alta carga de trabalho, então eu vim com esse propósito. Na psicologia a gente diz que a gente precisa trabalhar com distanciamento, senão a gente não dá conta disso emocionalmente. E aí quando a gente percebe que os rostos vão ficando conhecidos, quando é pessoa que a gente conhece, quando são profissionais da área da saúde que começam a se internar, isso se torna mais próximo da gente, desestabiliza a equipe de uma maneira incomparável. Então é aí que a gente tem que sustentar mais eles, porque a sensação é, poxa, amanhã pode ser eu que vou estar em cima daquela cama. O profissional se vê naquela situação de precisar de assistência. Uma coisa é a gente estar do lado de cá, cuidando, e precisa existir esse distanciamento. A partir do momento que isso começa a se tornar conhecido, esses rostos começam a se tornar próximos, existe não medo, a gente não acredita que os profissionais aqui não tenham medo, mas existe esse pensamento de, pode ser eu ali amanhã. E aí? E esse pensamento é que nós pensamos, nós temos diariamente com os nossos filhos, com os nossos pais, até num simples equipamento que você pode falar assim, poxa vida, ele precisa de um colchão diferenciado.
Até nisso vocês pensaram, né, Fernanda? Nesses equipamentos todos? Pensamos. Hoje, equipamentos e materiais na URC, a gente não mede esforço para ir atrás, para ter atualização. Cada dia, como eu disse, a doença, como ela é nova, cada dia aparece um dispositivo novo, algum equipamento novo que ajuda no tratamento do paciente. Hoje lá dentro a gente tem um colchão pneumático, por exemplo. Esses colchões ficam nos leitos de UTI, onde o paciente fica mais dias internados. Às vezes tem pacientes, desculpe, Fernanda, tem pacientes que já ficaram até 70 dias, 72 dias. 72 dias. Então esse colchão, ele tem a função de fazer massagem no paciente. O nosso colchão tem 5 velocidades. Essa função da massagem é justamente para aliviar a dor do paciente, né? Porque fica muito dia deitado no leito, na mesma posição. Ele estimula a nossa pele, o tecido que faz o oxigênio circular, deixando a pele íntegra e faz a prevenção da ferida, né, da escara, que às vezes é inevitável para o paciente que fica 60 dias internados. Também, novidade para alguns, a gente tem na nossa unidade de referência, como a prona, aquele decúbito de barriga para baixo que o paciente fica, faz parte do tratamento, e depende do protocolo de cada instituição, o paciente pode ficar até 24 horas deitadinho de barriga para baixo. A gente dispõe de um coxinha, um travesseiro mesmo de silicone, moldável no rosto do paciente, que ele leva conforto para o paciente, por mais que ele está entubado, então indiferente, ele leva conforto, ele previne lesão, e aí ele auxilia também nessa prona que o paciente tem que ficar até 24 horas. Não medimos esforços, mas a qualidade está sensacional. A qualidade está preservada. A gente fala assim, de um simples colchãozinho, parece uma coisa assim. Não, e o senhor, prefeito, o senhor é conhecido como o prefeito que tem o olhar direcionado para a saúde. Isso daí, e ele fala, ele se emociona, e a gente se emociona também, porque ele pensa nos pequenos detalhes que fazem a diferença quando você vê o seu filho, né, recebendo um atendimento. Então a gente tem que agradecer a vocês. Miriam, né? Isso é interessante, porque lógico, dentro de uma UTI, é natural que você pense, olha, tem que ter o respirador, tem que ter o monitor, assim, tem que ter a bomba de infusão, tudo isso tem que ter. Se não tiver, não é uma UTI. Exatamente. E nós temos 53 leitos, dos quais 41 dentro e mais 12 fora, completinhos. Mas a gente não pensou só nisso, a equipe não pensou só nisso, pensou em algo que parece tão desnecessário, talvez, né? Um colchãozinho, um travesseirinho de silicone para as pessoas que ficam de barriga para baixo por conta de aliviar a pressão do pulmão, né? Para ter o rosto preservado, embora a pessoa, estando entubada, ela está sedada, né? Ela está sedada. Mas esse é um cuidado, é o detalhe, de equipamentos de primeira linha, como a pressão negativa, que o Dr. Carmona citou, que poucas instituições têm, e são poucas mesmo. Ele foi comedido. Ele disse aqui que na região poucos têm, eu vou dizer que no Brasil poucos têm. Essa que é a grande realidade. Mas também tem coisas simples, como um colchãozinho de silicone, para acolher a pessoa que está lá naquela situação. E é importante que as pessoas tenham conhecimento disso, porque saibam, passam a saber, têm informação real, verdadeira, de todo o cuidado, de todo o zelo que nós sempre tivemos com as pessoas, principalmente na área da saúde, mas principalmente nesse momento, no momento de mais gravidade, as pessoas que têm os seus parentes, amigos, tiveram internados e que ainda os têm, ter conhecimento e saber que eles são tratados da melhor maneira possível, né, com riqueza de detalhes que parece... Isso traz uma tranquilidade, lógico, né? Lógico. Então não são só equipamentos, não são só, aliás, as pessoas que são importantes, mas tem detalhes que é interessante, importante que a nossa população saiba da preocupação que nós temos. Prefeito, na nossa live anterior que nós fizemos na terça-feira, aliás, é o seguinte, você pode acessar o site mariobotion.com.br. Você que nos assiste aí pelo Facebook, pelo Instagram, você pode mandar as suas perguntas, você pode deixar as suas sugestões. Inclusive, muita gente perguntou sobre as aulas, a volta às aulas nesse momento de pandemia, né, que nós estamos vivenciando. Porém, hoje eu assisti a uma coletiva do senhor que acabou indo contra, né, o que o Estado fez, porque
Para quem não sabe, as aulas estão sendo retomadas, né, pela rede estadual agora dia 8. O senhor foi contra e não vamos voltar às aulas aqui em Limeira? Por quê? Segurança em primeiro lugar? Na verdade, Miriam, o governo do estado estabeleceu dentro do Plano de São Paulo um retorno progressivo das aulas. Ela voltaria não só estadual, mas toda a rede poderia retornar com reforço de aulas, né, de conteúdo pedagógico, a partir do dia 8 de setembro e a partir do dia 8 de outubro voltar presencialmente. Nós, aqui no município, nós conhecemos a nossa realidade. O governador conhece a realidade geral, mas não do município. Ele colocou no decreto dele e nós tomamos a decisão embasados em dados técnicos, embasados na orientação do grupo técnico, como eu disse, toda segunda-feira discute esse assunto, e tomamos a decisão de que as aulas não retornarão esse ano, para preservar a saúde das nossas crianças. Correto. Preservar a saúde das nossas crianças. Por quê? Porque as crianças, elas são o principal vetor, né? Elas não desenvolvem tanto a doença, mas elas transmitem rapidamente. Então, isso causaria problemas até de uma possível segunda onda, porque as crianças poderiam se contaminar nas escolas, levar para suas casas, para os avós, e não menos importante do que isso, preservar a segurança dos nossos professores, dos nossos monitores, de todos aqueles profissionais que cuidam das nossas escolas, seja o auxiliar geral, até o diretor passando por monitor e professor. Pensando nessa segurança, é que o grupo técnico nos orientou e nós tomamos a decisão de não retornar. Por quê? Porque isso é importante nesse momento. Nós não sabemos como vai ser o comportamento, né, da contaminação e das crianças retornando. Um dado importante, nesses 3 meses de inverno, os hospitais tiveram uma queda no atendimento de doenças respiratórias das crianças em 75%. Por quê? Porque elas estão em casa, não estão agrupadas. Se voltando às aulas, essa contaminação poderia ser desastrosa. Como a Fernanda já disse várias vezes, nós não sabemos bem como ele se comporta, ele muda, o vírus como muda o seu comportamento. Então, para preservar as nossas crianças, preservar os nossos profissionais da área da educação e também os seus familiares. Mas aproveitar que, do ponto de vista da rede pública, nós continuaremos o ensino à distância com os kits pedagógicos, entregando também aquela complementação alimentar uma vez por mês para os nossos alunos, que é aquele alimento que ele consumiria dentro dos bancos escolares, para que não haja nenhum problema, inclusive na alimentação dos nossos alunos. E nós que somos mães, né, que a nossa maior preocupação é o nosso tesouro. Não tem o que falar, não dá para mexer nisso. E a gente só tem que agradecer, né, prefeito? Porque eu também não quero que meu filho volte. Só para completar a informação, nós fizemos uma pesquisa. Nós temos 24 mil alunos na nossa rede municipal. Nós fizemos uma pesquisa e tivemos quase 10 mil pessoas que participaram, um número muito significativo, né? E 88% dos pais optaram por não retornar às aulas. Então, 88% dos pais também não querem que os seus filhos retornem às aulas. Assim como as escolas particulares também fizeram as suas avaliações e os números não são muito diferentes desse. Juntamente com tudo aquilo que nós já falamos e que o grupo técnico já estudou e analisou, tomamos essa decisão. Tá aí, então, conversamos aqui com o nosso prefeito Mário Botion. Nós vamos continuar quando? Nós vamos falar da reforma ainda? Dá tempo? Temos tempo ainda? Então, continua aqui com a gente. Vai mandando a sua pergunta aqui pra gente pelo Facebook, pelo Instagram. Entre no nosso site, mariobotion.com.br. Tá pegando fogo, todo mundo quer saber, todo mundo tá perguntando. E você? Você também não quer participar? Você concorda com o que o prefeito fez? Eu concordo, porque eu sou mãe, eu não quero meu filho na escola. Você gostaria, Fernanda? Eu sou mãe também. Não quero minha filha na escola ainda. Então vamos aguardar. Bom, mas enquanto isso vamos assistir aí uma matéria sobre a construção e a reforma e ampliação das UBSs. Confira aí.
Na busca constante da melhor qualidade de vida da população de Limeira, a gestão do prefeito Mário Botion investe na reforma e ampliação de unidades básicas de saúde espalhadas por toda a cidade. Nos últimos 2 anos, 13 unidades básicas passaram por um processo complexo de transformações e melhorias. São elas: Novo Horizonte, Nova Limeira, Nova Suíça, Nova Europa, Graminha, Secap, Planalto, Lopes, Tatu, Amparo e Dores 1. As intervenções de maior porte ocorreram nas unidades do Jardim Aeroporto e do Parque Hipólito, que dispõem de um pronto atendimento 24 horas para atender a população. O investimento em todas essas ações já supera a marca de 2,2 milhões de reais. E em andamento estão as reformas da Policlínica e da UBS do Parque Abílio Pedro. Além desse trabalho de modernização e adequação do espaço, a gestão atual retomou e finalizou a obra da UPA do Abílio Pedro e construiu um ambulatório de especialidades no Residencial Rubi. E uma nova unidade está sendo construída na região do Jardim Campo Belo. E em fase de projeto de construção, o posto de saúde do Jardim Vista Alegre, buscando sempre a qualidade no atendimento da população e dos funcionários. É isso aí. A gente tem que pensar o seguinte: durante toda essa pandemia, o que a gente acabou de ver é que com a sua gestão, tudo teve que continuar. Vocês tiveram que administrar os problemas que vieram, né? Mas continuar a vida. Tem dúvida, a Fernanda sabe, né, do empenho de toda a gestão em cuidar bem da saúde das pessoas. E nesse momento de gravidade, ela está à frente lá da URC, deu depoimentos aqui importantíssimos para as pessoas que nos acompanham conhecer um pouco mais o que significa esse atendimento. No entanto, apesar da gravidade do momento e do cuidado que nós estamos tendo, a vida continua. Sim. Né? A vida continua de uma maneira diferente, mas continua. E nós não ficamos em nenhum momento reféns do coronavírus. Tomamos as decisões, continuamos tocando, como se diz, as obras que eram necessárias. Mostramos aí, o vídeo mostrou 13 intervenções, mais aquelas que nós estamos fazendo, todas elas com planejamento. E o que está acontecendo nesse ano, todas as intervenções desse ano, elas têm recursos do governo federal, através de emendas, na sua grande maioria, ao deputado federal Miguel Lombardi, a quem quero aqui mandar um abraço a ele, agradecer pela parceria de sempre. Tem recursos vindo da iniciativa privada, como aquela unidade da UBS do Campo Belo, que está sendo construída, não tem um centavo de recurso público. Os incautos por aí dizem, o prefeito devia, em vez de fazer obra, comprar respirador. Nós estamos fazendo, muita gente para nós estamos fazendo tudo que tem que ser feito, fazendo obras e não deixando de dar assistência na área da saúde. Como eu estava dizendo, a UBS, a UBS do Campo Belo, teve uma empresa que aprovou o empreendimento imobiliário, nós determinamos que ela oferecesse uma contrapartida ao município, Sim. construindo uma UBS, Nada mais justo. R$1.100.000 aproximadamente. E está lá, não tem um centavo de recurso público, assim como outras obras que nós realizamos com emendas parlamentares, com parcerias com a iniciativa privada, com recursos que vêm com carimbado. Ele vem, o financiamento vem para aquela obra, nós não podemos, nem que quiséssemos, trocar o endereço. Mas não faltou absolutamente nada na área da saúde, principalmente na assistência às pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus. E a gente sabe que o seu olhar está voltado primeiramente para a saúde, e a gente só tem que parabenizá-lo e agradecer pela iniciativa. E eu quero agradecer também aqui a nossa queridíssima, que é uma graça de pessoa, você tem que conhecer, Maria Fernanda. Todo mundo que conhece adora. Ela é diretora de urgência e emergência, Maria Fernanda Olívio Dionísio, com quem nós conversamos nessa noite. Convidamos para que volte mais vezes aqui. Muito obrigada pelo seu trabalho, Deus te abençoe muito e que você continue com essa força. E agradecer ao nosso prefeito também, Mário Botion, que tem se empenhado muito em mostrar a verdade dos fatos, porque aqui, esse é o nosso canal, para te mostrar que nós temos a verdade nas mãos, independentemente que tem muita gente aí apontando, o prefeito tinha que fazer isso. A hora que está aqui neste lugar, você tem que ter o quê?
pulso firme, e é isso que a gente está vendo com o nosso prefeito Mário Botion, com essa gestão realmente de tirar o chapéu. mariobotion.com.br é o site, você também pode estar sempre em contato conosco aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Mais alguma coisa, prefeito? Só agradecer a oportunidade mais uma vez de estarmos em contato direto com as pessoas que merecem o nosso respeito, merecem o nosso trabalho e o compromisso de entregar os melhores serviços possíveis. Nós estamos fazendo sim. Aproveitar e agradecer também a Fernanda, seja portadora do meu abraço a todas as pessoas que trabalham lá na URC, porque elas têm feito a diferença. Evidentemente, esse abraço se estende aos demais profissionais da área da saúde, que estão sempre muito atentos e cuidando da nossa saúde. Muito obrigado, boa noite a todos vocês que nos acompanharam. Pessoal, estamos indo embora, mas você já sabe, terça e quinta, 7 da noite, nós temos um compromisso, eu, você, o prefeito Mário Botion e os convidados que sempre vão trazer informações e a verdade para você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.